deliciar com a Copa do Brasil, porque acabou a data FIFA, volta o futebol local. E nós vamos ver uma tela aí com os jogos da Copa do Brasil para vocês. Copa do Brasil. Corinthians e Atlético tem esse jogo, que é hoje, assim como o Fluminense e Bahia. O Fluminense e Bahia é 19, Corinthians e Atlético é um pouco mais tarde. O Corinthians do Hugo Souza e o Bahia do Jean Lucas, né? Ambos estavam lá em Então, ao lado esquerdo da tela, passam? Cruzeiro e Atlético. Tá aí, Natália. E aí? Isso aí. O que você acha? Acho porque o Corinthians tem vantagem, o Bahia tem a vantagem. Fluminense, Bahia, Botafogo e Vasco, o jogo Pra mim, o Bahia e o Vasco passam do lado direito. Bahia e Vasco passam? Bahia e Vasco passam. Você acha que o Vasco passa baseado em quê, Lulu? Baseado em Léo Jardim vai defender os pênaltis, vai classificar o Vascão, como já fez tantas outras vezes na história da Copa do Brasil. Esta foi a tela da Copa do Brasil. Agora rodaremos um bumper para pagar o alto salário. A arbitragem, já que o Fluminense questiona, mas a gente vai agora seguimos direto lá no Rio de Janeiro, porque a Roberta Barroso está em outro ponto da cidade. Todo mundo ao vivo aqui hoje, hein, mais uma vez. Agora falando do jogo de amanhã, hein, Roberta? Clássico por aí. É verdade, Bruno. Bom dia para você, amigos fãs de esporte, torcidas também ansiosas para esse compromisso clássico entre Botafogo e Vasco, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Quem vencer se classifica. E a gente começa falando um pouquinho dos times, porque o Botafogo tem aquela questão em relação ao Vitinho. Ontem ele foi titular pela seleção brasileira, jogou até os 15 minutos da segunda etapa e será avaliado por conta dessa minutagem. Isso porque ele pode chegar um pouquinho mais desgastado e, com isso, Ponte pode ser o titular. O mesmo acontece com o Savarino, outro jogador que será avaliado. Ele entrou no segundo tempo no jogo pela Venezuela, aos 23 minutos, então fica a questão em relação também à minutagem desse atleta. Quem está à disposição é Cris Ramos. Ele ficou fora do jogo contra o Bragantino por conta daquele protocolo de concussão. Teve o choque ali de cabeça com Léo Jardim no jogo de ida pela Copa do Brasil, mas volta a ficar à disposição. Quem está fora? Cuiabano, por conta da venda dele para o Nottingham Forest, essa ida e volta acabou que ele não está inscrito nessa fase da competição, apesar que já disputou 2 jogos pela Copa do Brasil, mas com esse retorno por empréstimo só joga caso o Botafogo avance. Agora, do lado do Vasco, o Fernando Diniz tem 2 retornos importantes. O lateral Paulo Henrique e o volante Tietê estão à disposição. Tietê ficou fora dos 2 últimos jogos com problema na coxa e o Paulo Henrique também desfalcou a equipe na última partida por conta de um edema na coxa. Então, a tendência é que os 2 retornem. A dupla de zaga deve ser formada por Lucas Freitas e Hugo Moura. Hugo Moura agradou atuando como zagueiro improvisado e, por isso, deve começar entre os 11. O Robert Renan, reforço contratado, está regularizado, mas deve começar mesmo no banco de reservas, muito por conta aí dessa dupla nesse momento sólida na zaga do Vasco. O zagueiro Cuesta não foi inscrito a tempo, isso porque ele chegou depois do prazo de inscrição e por isso também só joga se o Vasco avançar nessa fase da competição. Matheus França, também outro reforço, está regularizado, então o Vasco aí cheio de expectativas com esses nomes para tentar buscar essa classificação. Bruno, eu volto com você. Boa, Beta, obrigado, viu? Amanhã então clássico no Rio e clássico também em Minas. Apresentou uma dor na lombar e ficou fora de 2 jogos, mas pode pintar como opção do Diniz na partida contra o Fogão. Lembrando aí que a gente já sabe, o Jair vai ficar fora por um longo tempo devido à grave lesão, rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior, já falamos aqui da situação clínica do Jair. Voltando para o assunto, fala o que tu queria falar. O calendário do futebol brasileiro mudou. Começou. Certo? O calendário do futebol brasileiro mudou e as semifinais da Copa do Brasil vão ser só depois do Brasileirão. Então, assim, se o Vasco passar, a chance aumenta. Se você tivesse cabelo, não era careca. A chance aumenta de quê, Pedrosa? Veni, essa Copa do Brasil está acessível. Ela está acessível. Obrigado, não precisava rir, Pedrosa. Se o Vasco passar do Botafogo, o que é muito difícil... Peraí, deixa eu gravar, porque quando eu ficar revoltado em casa eu vou ouvir. Eu tô dando só uma informação para as pessoas. Se o Vasco passar do Botafogo, a chance aumenta. Você está querendo dizer que eu sou o seu maior adversário dentre os outros? Cara, hoje o Botafogo é um dos times mais fortes da Copa do Brasil. Sem dúvida, porque eu olho... O que é que você está fazendo essa cara? Fluminense, Bahia, Corinthians.
Você tá me botando pra nada? Tem Cruzeiro ainda, cara. Tá, mas você tá me botando pra nada? Não. Eu não tô entendendo ele acreditando no título. Pensei que era ele falando que eu sou uma das maiores adversárias. Se o Vasco... tem o Corinthians aí. Porque o ponto é o seguinte, se o... Eu tenho mais medo do Corinthians do que do Botafogo. Eu sei. Mas muito mais. A questão é a seguinte, você tem a Copa do Brasil depois do Brasileirão, você foca só no Brasileiro, faz uma campanha decente, que é o que o Vasco tem que fazer, ficar lá entre os 10, digamos assim, quem sabe, se livrar do rebaixamento, é o mínimo, ainda mais com os reforços que o Fernando Diniz ganhou. E, cara, depois, meu camarada, é mata-mata, é São Januário lotado, é a torcida enlouquecendo. Sabe que o torcedor do Vasco não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não toma a água que ele tomou antes, não, hein, do programa. Senão... Você não pode falar desse título que tu não tem. É o que você falou? Esse título você não tem. Não tenho. Então, na minha vida. Forte, rápido. E o Robert Renan e o Matheus França, jogam ou não jogam? Jogar, eles podem jogar. Ser titular, acho muito difícil. Quase não, mas estão à disposição? Estão à disposição. Na minha vez, o Cristo fecha o braço. Esquece. Vem o CR7 pro Vasco, só pro jogo contra o Botafogo. É assim que funciona. Mas fica tranquilo, Matheus França nem é bom jogador. Não é bom. Nem se preparou com o Diniz nos últimos 10 dias. Vamos jogar o Botafogo na roda de conversa também, tá? Titular da seleção brasileira na derrota para a Bolívia, que era o sonho do Pedrosa, o Vitinho vai ser avaliado para saber se terá condições de enfrentar o Vasco. Fernanda, ele é fã número 1 do Vitinho, torce pela carreira do rapaz? Sim. Queria ver ele com a camisa da seleção? Não, ele só não quer ver o Vitinho enfrentando o Vasco. Então ele prefere que ele sirva a seleção brasileira para não ter condições físicas para enfrentar o Vasco da Gama. O meu Savalizo também retorna após defender a Venezuela, mas a sua utilização vai depender da estratégia da comissão técnica. O Savarino jogou bem menos minutos do que o Vitinho, né? O Savarino começa no banco. 30 Vitinho, minutos. Em umas condições normais, né? Não na altitude. Exato. E aí você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN e também da galera ali do SBT Esporte Rio, a Fernanda Maia, o Vene Casagrande, o Lucas Pedrosa. Só que agora de tarde, né? Agora mesmo, tem mais ou menos uns 15, 20 minutos, saiu uma nova atualização relacionada a Lloyd Augusto. Notícia primeiramente passada pelo Vene Casagrande, a gente vai atualizar para vocês nesse momento. E também agora vamos passar para vocês a matéria mais completa do GE. A matéria foi redigida, produzida pelo Bruno Murito. Vasco acerta empréstimo de Lloyd Augusto ao Rizespor da Turquia. O atacante será emprestado por 1 ano com opção de compra. O Vasco acertou o empréstimo de Lloyd Augusto. O jogador será emprestado por 1 ano com opção de compra prevista em contrato. O angolano estava fora dos planos da comissão técnica depois de perder espaço com Fernando Diniz. Ele ficou muito mais, né, no final da fila após a chegada principalmente de Andrés Gomes e também Matheus França. Ele fez ao todo aqui 18 jogos no Vasco, sem gol e assistência. Ou seja, deixa bem claro que foi uma passagem... Eu acho que a melhor palavra para passar, né, para poder dizer sobre essa passagem do Lloyd Augusto é horrorosa, foi péssimo. O Lloyd Augusto não foi literalmente bom nem ruim, foi péssimo. Eu acho que ruim seria muito bondoso ainda com o senhor Lloyd Augusto, que inclusive protagonizou várias situações. Uma delas foi ele dar uma finalização, o goleiro defender e ele botar a mão no ouvido ali, digamos, quase que debochando do técnico Fernando Diniz. Agora, sobre o que o Vene atualizou, né? Ele passou sobre isso, que ele já foi liberado para viajar e há 15 minutos ele lançou mais uma nova atualização. Lloyd Augusto já está, inclusive, no voo da TAP, a caminho do seu novo clube, o Rizespor. O clube turco pagará o salário do atacante de maneira integral durante o empréstimo junto ao Vasco, com opção de compra. Lembrando que opção de compra, por exemplo, o Vasco deixa fixado que o Lloyd Augusto vai sair, vou dar um exemplo aqui, tá? Não é esse número não, mas que o Lloyd Augusto vai sair por 10 milhões. E aí, se por um acaso a equipe do Rizespor gostar do Lloyd Augusto, falar assim, pô, esse cara aí ajudou muito o elenco, ele foi muito importante pro time, então a gente vai comprar ele sim. Opção, é opção de comprar. Aí vai ter que pagar esse valor que foi pré-estabelecido
antes, né, de realmente ser comprado, né? Antes da negociação inicial, esse valor vai estar estabelecido e aí o time turco vai decidir se vai querer ou não fechar com esse atleta de maneira definitiva. A verdade é que só de estar pagando o salário do Lloyd de maneira integral já vai ser um ponto importante para ajudar bastante o Vasco financeiramente. Lembrando que o jogo amanhã, Vasco e Botafogo no Newton Santos, jogo decisivo, importante, e o Vasco tem uma provável escalação com Paulo Henrique, lateral direito, no caso, vamos começar pelo goleiro, no caso, até me precipitei um pouquinho, né? Vamos lá, goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, zagueiros, a tendência que mantenha Hugo Moura e Lucas Freitas, lateral esquerdo Lucas Piton, como volante Barros e Tietê, armando jogada Felipe Coutinho, pela ponta direita Rayan, ponta esquerda Nuno Moreira e na frente o pirata Pablo Verrete. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama para enfrentar o Botafogo do técnico David Ancelotti. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!